Questão de número 31. Na figura, um cubo de aresta A tem um de seus vértices posicionado na origem e um sistema de coordenadas x, y, z. A diagonal do cubo é uma reta que vai de um vértice a outro do cubo, passando pelo centro. Em termos dos vetores unitários, qual é a diagonal do cubo que passa pelos vértices cujas coordenadas são a letra A, 0, 0, letra B, A, 0, 0, C, 0, A, 0 e D, A, 0. Letra E, determine os ângulos que as diagonais do cubo fazem com as arestas vizinhas. E letra F, determina o comprimento das diagonais do cubo em termos de A. Então, nós temos aí um cubo né, formado por quadrados, né? Então, nós temos aí, cada aresta desse cubo tem um valor de A, então as diagonais têm os mesmos tamanhos, as arestas têm os mesmos tamanhos entre si, e as áreas formadas por essas arestas têm os mesmos tamanhos. Então, ele quer, em termos de vetores unitários, os valores das diagonais que passam pelas seguintes arestas. Então, nós temos aqui 0, 0, A. Então, nós temos essa diagonal aqui. Aquele que é o seguinte, ó. A diagonal do cubo é uma reta... Não, cadê? Em termos dos vetores unitários, qual é a diagonal do cubo que passa pelo vértice cujas coordenadas são... Tá, então nós temos ali as coordenadas, passa por essa coordenada, 0, 0, 0. Então, nós temos um cubo, um vetor que a origem dele é ali, na origem dos eixos. Então, sai daquele ponto e vai para a diagonal do cubo. Então, partindo dali até a diagonal desse ponto. Então, a diagonal dele ali é justamente o ponto A, I, A, J e AK. Para esse ponto. Então, na letra B, nós temos o seguinte. Essa diagonal aqui agora. Então, o ponto de origem tem que ser A00. Então, tá ali, ó. Se você olhar dentro do desenho ali, ó. A00. Então, qual vai ser esse vetor, né, para essa diagonal aí? Então, nós temos o seguinte. Nós temos A00. E qual é o ponto ali de chegada do nosso vetor? O ponto de chegada é 0, A, A. Né? Então, 0 em x, A em y, A em z. Então, como o nosso vetor ele é medido como sendo o ponto final menos o ponto inicial, né? Então, nós temos aí as coordenadas do ponto final e as coordenadas do ponto inicial desse vetor diagonal. Então, nós vamos ter aí o vetor menos AI mais AJ mais AK. Próximo vetor agora, para essa diagonal aqui. Então, ele parte ali do ponto 0 a 0, tá? Ali pela setinha dentro do desenho do cubo. Então, 0 em x, 0 em z, e ele sai de um ponto em y. E vai parar onde? Ali no ponto onde você tem 0y, a em x, a em z. Então, esse vetor vai ser o quê? O ponto de partida, não é? Que subtrai o ponto de chegada. Então, nós vamos ter AI menos AJ mais AK. E para findar, no ponto D. Então, nós temos essa diagonal aqui, que sai do ponto A a 0. Então, A em x, A em y, 0 em z. E ele chega lá no ponto Q. 0 em x,
0 em y e a em z. Então, está aí o nosso vetor. Fazendo a diferença entre esses dois pontos, nosso vetor é esse aí. AI mais 0J mais 0K. Opa! Tá certo. É isso mesmo. Eu pensei que tinha me confundido em alguma coisa aqui. É isso mesmo. Agora, letra E. Determine os ângulos que as diagonais do cubo fazem com as arestas vizinhas. Como os ângulos são os mesmos, não é? Então basta a gente só pegar um exemplo, que aí a resposta de um vai ser para todos. Então nós vamos ter aqui, ó, esse vetor aqui, ó, totalmente sobre x, partindo ali da origem para facilitar a nossa vida, e um vetor que vai chegar ali na diagonal, né? Que é o nosso primeiro da letra A, né? Que sai da origem até a diagonal do ponto ali A. Então, nós temos aí um vetor R igual a I, né? O nosso vetor aí. Então, o tamanho desse vetor vai ser aplicando o módulo. Como todos os outros termos é zero, então só vai ficar A ao quadrado, elevado à raiz. Então, vai ser o próprio A, o nosso vetor. Então, está aí a nossa coordenada do nosso vetor R. Só que esse vetor é o quê? É o ponto final menos o inicial. Esse vetor aí na diagonal aí, que vocês estão vendo. Você tem a coordenada dele ali do ponto inicial e o ponto final é o quê? O nosso vetor A, né? Em termos de vetores unitários, AI, AJ e AK. Então, fazendo um menos o outro, esse vetor aí na diagonal, ele tem essa cara aí em termos de vetores unitários. 0i mais AJ mais AK. Então, fazendo o módulo desse vetor, nós temos o seguinte. Como um dos termos é zero, então esquece ele e só resolve os que são diferentes de zero. Então, nós temos a quadrado mais a quadrado, extraindo a raiz disso. Então, nós vamos ter raiz de 2a ao quadrado. E resolvendo o problema, nós vamos ter a raiz de 2. Fazendo o ângulo desse vetor, nós temos o seguinte, cateto oposto sobre o adjacente. Então, nós vamos ter cateto oposto em relação a essa diagonal. Nós vamos ter ali o seguinte. Fazendo aí tangente a menos 1 de ry sobre rx. E se você olhar bem, né, a nossa diagonal, se você olhar bem, o cateto oposto, que é o nosso ry, é justamente o módulo do vetor A, raiz de 2, raiz de 2 vezes A. E o nosso Rx é o próprio A, para qualquer diagonal que você vê, porque como o módulo de A é justamente esse vetor na diagonal de cada quadrado, e como cada quadrado tem um lado A, então esse vetor vale justamente raiz de 2, né, vezes A, e o cateto adjacente vai ser a própria aresta de cada lado do cubo, que é o próprio A. Então, nós vamos ter aí tangente a menos 1 de A raiz de 2 sobre A. Então, elimina esse A e vamos ter aí tangente a menos 1 de raiz de 2, 54,74 graus. Esse é o ângulo
de qualquer aresta em relação à diagonal do cubo, em relação às arestas vizinhas. Na letra F, nós temos determina o comprimento das diagonais do cubo em termos de A. Então, vamos pegar a diagonal mais fácil, né, que a gente tem, né, que é a que a gente teve na letra A, né? Então, fazendo o módulo desse vetor diagonal, né, fazendo a potência, né, extraindo a raiz, nós vamos ter aí a raiz de 3 vezes A. Então, todos os vetores na diagonal, né, que sai de um ponto e vai até a diagonal do outro, tem esse tamanho aí. Muito bem, pessoal. Espero que tenham entendido e até a próxima questão.